sobre aquilo que é o nosso, por isso, a apresentação tem o título de Norte Digital por uma razão simples. Como sabem, a Comissão de Coordenação tem em curso um exercício de programação de política pública, que é o exercício que nós regularmente fazemos, normalmente alinhado com o ciclo de programação de fundos comunitários, sem prejuízo de, como sabem, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, que nem sempre assim se chamou, já faz prescrição de política pública e política regional há mais de 40 anos, e por isso temos todo o orgulho e também já agora toda a capacidade para regularmente fazermos este tipo de exercícios. O que aqui vos trago é uma instância daquilo que é o nosso referencial estratégico designado Norte 2020, o tal que está enquadrado com essa dimensão de política nacional e europeia que regularmente fazemos. E é este um pouco o quadro de enquadramento. Temos em curso, não só aqui na região do Norte, bem entendido, mas em Portugal, a negociação do acordo de parceria, o acordo que irá regular a atribuição a Portugal dos fundos comunitários para o próximo ciclo, 2014-2020. Pela primeira vez, este acordo de parceria é negociado para todos os 5 fundos, a saber, os fundos da política de coesão, FEDER, Fundo Social Europeu e Fundo de Coesão, e os das políticas setoriais, FEADER para a política agrícola e FEAMP para a política de mar e pescas. E é pela primeira vez que este acordo, esta negociação é feita em conjunto. A partir do dia 19 deste mês, que, como sabem, foi o dia em que o Parlamento Europeu aprovou o quadro financeiro plurianual e no dia seguinte a regulamentação, portanto a partir de 19-20 temos 4 meses para entregar a versão final do acordo de parceria. Portugal já entregou uma versão draft deste acordo e já está, neste momento, a negociar sobre essa mesma versão, ainda que a versão final só seja obrigatório entregá-la lá para março. De qualquer maneira, o trabalho está a ser desenvolvido. Está a ser desenvolvido a nível nacional, está a ser desenvolvido a nível regional. Com esta dupla abordagem, isto é, a estratégia regional, que é a estratégia integradora, e uma instância dessa mesma estratégia que tem a ver com uma condição ex ante para este trabalho de programação de política nacional enquadrada pela política europeia, que é o exercício de especialização inteligente, que está a ser também desenvolvido e que eu aqui irei dar apenas uma breve nota sobre aquilo que estamos a fazer na área do digital, que é uma das áreas que nós também identificamos como prioritárias. Isto, em termos práticos, tem que decorrer ou tem que declinar num plano de ação, um plano de ação regional, sob o qual, aí sim, iremos ter o tal envelope financeiro que, no caso do Programa Operacional Regional do Norte, irá ter qualquer coisa como 3.321 milhões de euros, em Fundo Social Europeu e em FEDER, sendo que a proporção de FEDER são cerca de 600 milhões e ao contrário, Fundo Social Europeu 600 milhões e FEDER 2.700 milhões, números redondos. Ponho-vos aqui este quadro relativamente à estratégia Europa 2020, não tanto para explicar aquilo que já hoje de manhã o deputado José Manuel Fernandes falou, nomeadamente em termos das dimensões do crescimento, inclusivo, sustentável e inteligente, mas para fazer aqui o highlight, o realce desta iniciativa, que é uma das iniciativas emblemáticas da sociedade digital e, em particular, uma agenda digital para a Europa, que efetivamente enquadra muito o trabalho que já hoje estamos a fazer. Ou seja, ainda no ciclo anterior, portanto, no de 2007-2013, já estamos, e este exemplo deste seminário sobre a agenda digital local, já estamos em linha com aquilo que é também uma prioridade e uma forte prioridade da Europa para o próximo ciclo de programação. Algumas metas importantes a este respeito, esta que também já foi referida do investimento em I+D e inovação, cerca de 3% do PIB, e uma outra muito importante, talvez a mais ambiciosa, uma taxa de empregabilidade na população ativa de 75%. Esta é muito provavelmente a mais ambiciosa, sendo que aquela que socialmente é mais relevante, mas isto são metas para a União Europeia, para Portugal também a meta de 75% é também uma das metas nacionais, mas a outra, aquela que é mais relevante do ponto de vista social, é esta final,
tirar 20 milhões de pessoas do limiar de pobreza na Europa. Portugal tem um objetivo de retirar 200 mil. Em termos daquilo que é o referencial regulamentar para a formulação de política, baseia-se neste conjunto de ingredientes que nós, em termos de gramática de regulamentos europeus, se chamam objetivos temáticos. Ou seja, a Estratégia Europa 2020, aquela que tem aquelas 3 prioridades do crescimento, inteligente, sustentável e inclusivo, desdobra-se em 11 objetivos temáticos que, por sua vez, se desdobram e em prioridades de investimento e, grosso modo, temos qualquer coisa como 57 prioridades de investimento, são aquelas que precedem as ações em concreto. Aquilo que, em termos objetivos, poderá endereçar investimento ou fontes de investimento para a agenda digital, tem a ver com o objetivo temático número 2, melhorar o acesso às tecnologias da informação e da comunicação, e, em particular, o objetivo temático número 11, que tem a ver com reforçar a capacidade institucional e uma administração pública eficiente. Uma boa parte daquilo que serão fundos para apoiar ou financiar a chamada reforma do Estado virão destes dois, em particular até mais do objetivo temático 11, porque este objetivo temático 11 é muito transversal àquelas 3 prioridades de investimento, enquanto que todos os outros, o 1, 2, o 3, o 4, o 6, o 5 e o 6, portanto, uns mais para o crescimento inteligente, outros mais para o crescimento inclusivo e outros mais para o crescimento sustentável. O 11 é absolutamente transversal, enfim, um pouco também como o 2, ainda que o 2 esteja mais alinhado com o crescimento inteligente. E por isso é com estes ingredientes que nós temos que construir a política regional, enfim, tal como a política nacional e europeia, e é a partir daqui que depois se instanciam as prioridades de investimento que irão, entre outras coisas, financiar as prioridades da agenda digital. Queria-vos dar aqui alguma nota para enquadrar o nosso ponto de partida. Já hoje de manhã foi também realçado um aspecto muito relevante que tem a ver com a nossa cobertura de banda larga, isto é, aquela infraestrutura que permitirá no futuro termos comunicações de qualidade entre todo o território, entre todos os cidadãos. E a região do Norte, tal como Portugal, tem motivos para se orgulhar, porque tem uma média de cobertura superior, inclusive, à média europeia. Ou seja, como também já foi dito, fizemos muito bom investimento na infraestrutura, agora é preciso passar a uma outra fase, à fase em que temos que tirar partido, temos que tirar valor desse mesmo investimento. Este gráfico de cima, de facto, mostra estes indicadores, como também o segundo mostra, portanto, as redes de banda larga 30 megabits por segundo e este de baixo já não tão interessante, porque aqui estamos a falar das chamadas redes de nova geração e permitam-me que vos diga que, no caso concreto da região do Norte, o investimento que estamos a fazer em redes de nova geração representa o maior projeto do programa operacional ONE 2, cerca de 50 milhões de euros de investimento em redes de nova geração, portanto em fibra óptica, bem entendido, que estamos a distribuir pelo interior do território, ou seja, onde não havia cobertura por operadores privados, porque é este o critério de elegibilidade, isto é, o fundo público só paga investimento em infraestruturas de telecomunicações onde o mercado não funciona. Ainda que tenhamos estas duas boas notícias em termos de cobertura de banda larga, ao nível daquilo que é as taxas de penetração da mesma na vida das pessoas, como veem, estamos abaixo do nosso objetivo e aqui estamos com 56% e a média comunitária está nos 73%, inclusive a região, o país está já acima desse mesmo valor. Este gráfico mostra também que estamos ainda com níveis, tal como também já foi referido hoje de manhã, níveis de utilização das tecnologias abaixo daquilo que era suposto, ou pelo menos que é compatível com o nosso potencial, e tanto no mercado doméstico, como no mercado individual dos cidadãos, como no mercado das empresas, ou no segmento das empresas, estamos ainda abaixo daquilo que são os indicadores que deveríamos ter. Esta figura mostra, se calhar também o explica de algum modo a razão de ser destes indicadores, e reparem que as zonas
em termos europeus, as zonas da Europa que estão com menor nível de escolaridade, estas que estão a vermelho são também aquelas que têm menor inclusão, ou seja, aquelas que utilizam menos as tecnologias de informação e comunicação. As coisas estão relacionadas, há aqui uma relação de causa e efeito, e por isso não é de admirar, bem embora tenhamos boa infraestrutura, a nossa sociedade ainda não esteja com os níveis de utilização que todos nós gostaríamos. Isto tem impacto, obviamente, também na questão do governo eletrónico, ainda que nós tenhamos muito bons exemplos, como também foi aqui referido pelo Manuel Rico da AMA, ao nível do governo eletrónico, e aí sim os nossos benchmarks estão não tanto ao nível da utilização, mas muito daquilo que é as nossas capacidades, as nossas competências para nesse mesmo domínio. Um aspecto importante que de algum modo está relacionado com isto e, portanto, com aquilo que nós, no âmbito da estratégia de especialização inteligente, que para nós é relevante, tem a ver com a produção de conhecimento nesta área das TIC, e sem prejuízo de não sermos a região do país mais relevante nesta área, como veem em Lisboa. Isto são indicadores de projetos do FP7, portanto não representa a totalidade da investigação e desenvolvimento em TIC, bem pelo contrário, apenas a que é financiada por projetos europeus, mas este gráfico de radar é bastante mais elucidativo e demonstra a azul aquilo que são as nossas fortes capacidades, em particular nos sistemas cognitivos e robotizados, na área dos transportes, na área dos sistemas embebidos, na área dos sistemas de saúde também, e mesmo na área da gestão documental, que temos fortes capacidades. E é um pouco a partir desta massa crítica que nós também nos devemos ancorar, sobretudo para, a partir daqui, desenvolver algumas das prioridades de investimento. A nossa iniciativa Norte 2020, e portanto o nosso referencial estratégico, tem um conjunto de princípios orientadores. Eu vou muito rapidamente falar em alguns. Esta valorização é relativamente óbvio, e o caso da banda larga é o melhor exemplo. Temos um ativo, temos uma capacidade instalada muito relevante, agora é momento de extrairmos valor económico dessa mesma capacidade, enfim, valor económico e valor social. O Secretário de Estado hoje de manhã falava que é muito importante sermos capazes de levar o Governo à casa dos cidadãos. Eu creio que todos ficamos convencidos que, tirando o Diretor-Geral das Finanças, todos os outros membros da Administração e do Governo poderão eventualmente entrar por nossa casa, mas aquilo que está aqui em causa basicamente é levarmos valor ao cidadão a partir de investimento já feito, e esse é fundamental para termos retorno de um investimento público, um investimento feito por todos nós, não só pelos europeus. Há, no entanto, necessidade de continuar a fazer capacitação, e, portanto, a dimensão de formação, por um lado, das pessoas e, por outro lado, de capacitação das instituições e de algumas estruturas, físicas, terá necessariamente de continuar a ser feita. Enfim, uma ótica também de especialização. Isto quer dizer que, no caso concreto do crescimento digital e da sociedade digital, temos que identificar quais são as áreas que aqui na região do Norte devemos apostar. Não vamos conseguir apostar em todas, não vamos ter dinheiro para isso e vamos ter que fazer esse tipo de escolhas. E ao fazê-las devemos ter em linha de conta uma dimensão de internacionalização. Isto é, ao olharmos, por exemplo, para a agenda digital local, temos que ter a ambição de perceber até que ponto é que podemos exportar conhecimento e podemos exportar tecnologia daquilo que desenvolvemos cá, seja ao nível dos municípios, dos supramunicípios ou das comunidades intermunicipais, das regiões e do país. Porque este investimento pode ser replicável, pode ser reprodutível e, desejavelmente, deverá ser à escala internacional. O caso da Vortal, que seguramente o Paulo irá dar nota, é um bom exemplo disso, porque é um exemplo em que investimento privado, alavancado por políticas públicas, feito em Portugal, já está a dar efeitos, já está a ter resultados fora de Portugal, em particular em Espanha, e este é também, ou deve ser também, um princípio orientador, uma prioridade para todo o investimento público que fizermos. Um outro princípio orientador muito importante tem a ver com a produção, isto é, creio que todos hoje estamos convencidos que Portugal não pode ser um país apoiado no setor terciário como principal modelo do seu desenvolvimento económico e social, bem pelo contrário, tem que voltar ao setor primário e secundário para ancorar aí o seu modelo de desenvolvimento, e por isso muito daquilo que iremos ter que fazer no futuro tem muito a ver com aquilo que já fizemos no passado,
designadamente voltar à terra, voltar ao mar, voltar à fábrica, pois é aí que temos uma boa parte dos nossos recursos endógenos, seja aqueles que retiramos do nosso território, seja aqueles que transformamos. A lógica de cooperação é absolutamente fundamental e a construção de redes e conectividades à escala local, mas também à escala regional e internacional. O facto de hoje estarmos a falar de uma agenda digital local significa que, por exemplo, os vários municípios têm que olhar para a sua escala supramunicipal e, no âmbito seja das comunidades intermunicipais, seja noutro âmbito, encontrar a forma de cooperação e as tecnologias de informação são instrumentos fundamentais para esse modelo de cooperação. E depois também, já agora, uma nota muito importante, temos que ser capazes de comunicar aquilo que nós fazemos de bom, não só no país, mas sobretudo na região do Norte, e temos muita coisa boa para mostrar e para, mais do que para mostrar, e para comunicar, para trazer os potenciais interessados, sejam eles do setor público ou sejam do setor privado. Eu não tenho a mínima dúvida que nós podemos ensinar muito daquilo que é o governo eletrónico em Portugal a outros países. Eu posso-vos dizer que segunda e terça-feira estive em Bruxelas precisamente em workshops, ou num workshop sobre governo eletrónico, e não ficamos nada a dever aos nossos parceiros europeus. Bem pelo contrário. E se, mais do que ir a workshops, que de vez em quando uns cristãos como eu têm esse privilégio, o mais importante é levarmos as nossas empresas a vender para esses mercados, trazer esses organismos públicos ou privados desses países a verem aquilo que nós cá fazemos e que fazemos de bem, e com eles cooperar, com eles fazer negócios. Porque no final do dia o que conta é aquilo que somos capazes a riqueza que somos capazes de criar e de distribuir, bem entendido. O que é que, muito rapidamente, enfim, isto são aqui algumas das ideias que estão subjacentes à nossa agenda do crescimento digital. Enfim, o apoio à dimensão empresarial, o apoio à dimensão societal e, portanto, dos cidadãos, mas também um aspecto que nós aqui realçamos com este Administration to Citizen e Administration to Administration, isto é, a criação de plataformas de conexão e de interoperabilidade entre aquilo que é o cidadão e a administração pública, ou entre o organismo da administração pública, que depois terá consequências ao nível do modelo e do racional que defendemos para a região digital. São também aqui alguns referenciais que estamos a usar, sejam os europeus, os nacionais. Há pouco foi mostrado a Agenda Portugal Digital, é naturalmente a agenda enquadradora para Portugal, que declina também da Agenda Digital Europeia. Estamos a construir, enfim, mais do que estamos a construir. Em 2009, está aqui o principal relator dessa mesma Agenda Regional Digital, o Mário Jorge Leitão. Em 2009 construímos um plano de ação, portanto uma agenda temática para a região, para o Norte Digital, que de algum modo enquadrou vários dos investimentos, nomeadamente o investimento nas redes de nova geração, que há pouco vos dei nota. Portanto, não acordamos para a agenda digital hoje, não acordamos para a região digital em 2013, bem pelo contrário, temos história, temos algo para mostrar, e isso também é fundamental, é um ativo, é um património que nos motiva para o futuro. No entanto, há que continuar este desdobramento em cascata da agenda digital. Já a temos e estamos neste momento em revisão ao nível regional, queremos fazê-la convosco, com os municípios, com as comunidades intermunicipais, ao nível intermunicipal, porque entendemos que para chegar ao nível local há aqui também um nível intermédio que devemos atender. Estas são algumas dos pilares que consideramos relevantes para a dimensão do crescimento digital, sendo certo que no caso da banda larga não iremos fazer muito mais investimentos, até porque do ponto de vista daquilo que é a regulamentação europeia, enfim, não iremos fazer com dinheiro público, bem entendido, e com dinheiro europeu. Representa uma prioridade negativa em termos daquilo que é o que são infraestruturas de banda larga. É suposto que ao longo destes anos os governos tenham feito esse investimento, e se o não fizeram, agora irão ter que encontrar outras fontes de financiamento, porque do ponto de vista da dimensão de fundos europeus, ela não será prioridade, ou melhor, será prioridade negativa. De qualquer maneira, há todas estas dimensões do mercado digital e, portanto, como é que nós digitalizamos a nossa economia, no fundo levando mais competitividade às nossas empresas, como é que levamos mais inclusão social aos nossos cidadãos, como é que melhoramos o serviço público que lhes prestamos e como é que também desenvolvemos
investigação e desenvolvimento nestas áreas para que depois toda esta dinâmica, seja aquela que fazemos cá dentro, seja aquela que exportamos, tenha conhecimento que está sempre em permanente atualização. Identificamos naquilo que é o nosso racional da estratégia de especialização inteligente duas grandes correntes, dois grandes eixos, um que está muito orientado às tecnologias, aquilo que nós chamamos de tecnologias facilitadoras e, portanto, numa perspectiva mesmo de produção de tecnologia pura e dura, e uma outra dimensão em que temos uma perspectiva mais societal, isto é, como é que nós pegamos nessa tecnologia, que num primeiro momento é produzida, ou pelo menos esse conhecimento é produzido nos centros de ciência e tecnologia, seja nas universidades, seja nos centros de interface, no meu caso, por exemplo, aqui, que o Inés aqui muito bem representado, e como é que depois as disseminamos pelos vários setores de atividade, sejam eles aqueles que endereçam diretamente os cidadãos, sejam aqueles que estão em setores intermédios, que podem estar, por exemplo, no mercado empresarial. Só para vos dizer que todas estas receitas depois terão naturalmente que ter envelopes financeiros, porque não faz sentido escrever política, definir planos de ação e depois não ter instrumentos para os concretizar. O que é que nós temos basicamente? Temos alguns instrumentos de política pública europeia, que no caso da política de coesão, enfim, e daqui virão o futuro Portugal 2020, aquilo que é o sucessor do CREN, os quase 20 mil milhões de euros. No caso daqui da região do Norte, no programa operacional, iremos ter 3,3. O sucessor do PRODER, portanto a política de desenvolvimento rural, que tem a ver com a política agrícola comum, o Connecting Europe, portanto o mecanismo para interligar a Europa, o Horizonte 2020, o COSME, enfim, não ponho aqui verbas de orçamento do Estado Nacional, porque muito provavelmente iriam estar infimamente identificadas e, portanto, não queria com isto criar aqui alguma suscetibilidade. O que é que dentro de todo este enquadramento de política regional, o que é que nós instanciamos? Instanciamos um racional para aquilo que chamamos da região digital, isto é, passando daquilo que neste momento, enfim, nós na região do Norte temos 86 municípios, não temos 86 agendas digitais locais. Nós temos neste projeto ADL um piloto feito com o município de Barcelos, que é inclusive já um caso de estudo, mas acreditamos que muitos dos municípios têm uma agenda digital. Provavelmente não está formalizada da forma como este modelo e com esta metodologia prevê. De qualquer maneira, em todos os municípios nós encontramos infraestruturas, aplicações, temos atendimentos, temos um conjunto de serviços e temos os nossos clientes, os nossos utentes, aqueles a quem servimos. E aquilo que nós preconizamos é que cada município seja capaz de construir e começar a ter um instrumento, um referencial estratégico para governar a sua agenda digital. E depois começar a escalar. Fazê-lo à escala supramunicipal. Há um conjunto de dimensão da sociedade digital e da região digital que deve estar já não residente nos municípios, mas residente, por exemplo, nas entidades intermunicipais. Estou-me a lembrar, por exemplo, de aplicações que possam ser partilhadas, aplicações que possam existir ou coexistir de forma colaborativa. Estou-me a lembrar de infraestruturas, seja de data centers, seja de outra natureza, que podem ser comuns, podem estar seja numa lógica de cloud, seja numa lógica de partilha pura e dura. E, portanto, irmos evoluindo nesta dimensão até chegarmos a uma lógica de região digital que, obviamente, terá que ser enquadrada aqui por uma agenda digital regional que vá, digamos que, construindo uma perspectiva bottom-up, mas também com um racional top-down e que, baseado no princípio da integração e da interoperabilidade, consiga articular, consiga racionalizar, porque aqui também estamos a falar muito de racionalizar infraestruturas, racionalizar recursos sejam eles físicos, lógicos ou até humanos, numa perspectiva de dar melhor serviço ao cidadão e já agora, naquilo que é também um racional muito em voga, ter uma lógica de balcão único, isto é, eu, enquanto cidadão, tenho que dirigir à administração pública e ter um simples balcão de atendimento, enfim, um balcão que está em minha casa, ou está num quiosque multimédia, ou está num quiosque qualquer de um organismo da administração pública, ou está no meu smartphone, por exemplo. De qualquer maneira, esta relação do cidadão com a administração ser absolutamente única e ter depois, como há pouco também o Manuel Rico falava, o iceberg que não se vê. O que é visível é o nosso interface, aquilo que não se vê é todo um conjunto de recursos que estão
bem articulados, bem organizados, que estão integrados, que interoperam e que dão o serviço ao cidadão. Este é um pouco o racional do Norte Digital. Dar-vos nota daqui de algumas das ações que já temos em curso. Temos em curso a preparação de uma plataforma de atração de investimento para a região do Norte, partindo muito daquilo que há pouco vos dizia, dos recursos que temos, da capacidade instalada, e porque entendemos que não iremos ter recursos suficientes nos fundos europeus e muito menos nos fundos nacionais para operacionalizar a Estratégia Norte 2020, por isso temos que endereçar outras naturezas de fundos, nomeadamente de investimento. Esta questão da interoperabilidade, estamos a preparar um modelo, um referencial de uma plataforma regional de interoperabilidade. Um aspecto muito importante também foi hoje aqui de manhã falado, a monitorização e a inventariação das infraestruturas tecnológicas da região. O tal cadastro, o tal inventário de tudo aquilo que existe em termos de recursos tecnológicos na região. Já estamos a fazer esse trabalho e a Comissão de Coordenação já o está a fazer nas áreas de acolhimento empresarial e estamos neste momento, já mapeamos, estamos a ligar a nossa plataforma de Sistema de Informação Geográfica, também ligada àquilo que foram os projetos que no âmbito do programa operacional ou dos vários programas operacionais fomos apoiando para que quando fizermos ou quando tivermos a nossa plataforma de atração de investimento possamos também estar ligado à plataforma ou neste caso à ferramenta que nos diz onde é que os podemos localizar. E por isso há aqui todo um conjunto de ações que já estão identificadas, estão aqui alguns dos parceiros que estão muito envolvidos na formatação e na formulação destas mesmas ações e queria-vos dizer que há aqui uma esperança, há aqui uma outra já agora, esta do Cloud IaaS, portanto Infrastructure as a Service, portanto, um pouco naquela lógica que vos dizia, termos infraestruturas partilhadas, uma grande cloud regional que possa ter um conjunto de aplicações, um conjunto de serviços, seja serviços de backup, seja serviços de storage, seja serviço de alojamento de dados ou de portais ou outra coisa qualquer, aquilo que nós fomos capazes de identificar como sendo lógico e razoável, sem perda de autonomia dos vários organismos, sejam eles da administração pública ou sejam do poder local, municípios ou entidades intermunicipais, mas este racional vamos ter que construir com todos para que depois no final possamos ter uma região digital sobre a qual todos nos possamos apropriar e todos nos possamos rever. Não é um trabalho de um conjunto de iluminados que seguramente gastam muitas horas a pensar nisto, não é isso que está em causa, só faz sentido pensar isto se formos capazes de transferir este projeto, este racional, esta ideia para toda a região e fazer com que toda a região se aproprie da mesma. E depois de fazermos isso, estamos em condições de ir vender este projeto ou este programa, este grande desafio às outras regiões, em Portugal, na Europa e no mundo. E este é o grande... Termino com esta expressão que me é muito cara, depois de termos os instrumentos, o que nos faz falta é mesmo passar à ação e é isso que nós queremos fazer já a seguir.